Olá, fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Nesse primeiro episódio do ano de 2026, olha que beleza! Espero tê-los e tê-las aqui conosco em mais este ano que se inicia. Já estamos passando aí de um ano e tanto de Fisioverso, então estamos muito felizes de poder iniciar mais um ano ao lado dessa nossa audiência que é tão querida conosco. Então, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio de 2026. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e sócio especialista da Abrafito. Hoje, como primeiro episódio do ano, nós vamos ter um convidado muitíssimo especial que fala e defende aí uma bandeira de um assunto, de uma disfunção que é super comum para nós, fisioterapeutas do consultório de trauma ortopédica, né? Uma disfunção aí que logo vocês vão saber qual é. É um cara que é realmente referência nesse assunto e eu tenho certeza que vocês vão adorar saber todas as histórias dele. Então sejam novamente muito bem-vindos a esse primeiro Fisioverso de 2026. E aí, Sibeli, como é que começou o ano por aí? Oi, João. Olá, pessoal. Graças a Deus, tudo bem? Né? A gente sempre tentando, não, né? Fazendo o ano iniciar como um ano muito bom, né? Cheio de expectativas, cheio de novos desafios, novas metas que a gente sempre espera cumprir, pelo menos a maioria delas, né? Mas faz parte. E, como sempre, a gente bem feliz aqui de recebê-los mais uma vez. E como o João falou, acho que abrindo esse ano de 2026 com mais um super convidado que eu tenho certeza que vai super inspirá-los, porque, né, acho que é alguém que está aí à frente de uma, como o João falou, uma disfunção talvez de uma das mais comuns que a gente encontra aí na nossa profissão, mas que está trazendo um olhar muito interessante e que está fazendo a diferença, né, dentro de algo que talvez para a maioria pareça algo mais corriqueiro. E é disso que o Fisioverso sempre fala, né, de todas as multifacetas do multiverso da fisioterapia, e a gente não poderia, né, mudar isso agora no ano de 2026, então a gente está começando o ano trazendo, né, todas essas coisas boas que só a nossa profissão pode nos trazer. Aqui quem fala é a Sibeli Knaught, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Brafim Cofito, né, claro, sou sócia da Brafim, enfim, vamos lá, né, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, e eu tenho a honra de convidar ao palco aqui do Fisioverso o Dr. Rodrigo Ângelos. Mas antes do Rodrigo entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Rodrigo. Feliz ano novo para você, tudo bem? Feliz ano novo para você, João, Sibeli, para toda a audiência que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês no Fisioverso. Principalmente, né, me sinto honrado de abrir o ano nesse podcast. Como eu gosto de dizer, né, até para os pacientes, para os alunos, ano novo, vida nova. Gostei das palavras ali da Sibeli, metas, planejamento, e que de alguma forma a gente consiga falar de fisioterapia nesse primeiro episódio e inspirar fisioterapeutas ou todas as pessoas que possam estar escutando ou assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, é um super prazer tê-los aqui com a gente. E, Rodrigo, eu sempre começo com uma pergunta que eu brinco, né? Parece fácil, mas não é tão simples assim. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem é o Rodrigo. Pô, essa é uma bela pergunta. Tu sabe que eu já, em alguns outros programas, algumas pessoas já me perguntaram, então eu já não fui pego tão de surpresa, né? Então, o Rodrigo eu tenho 40 anos, sou morador aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nascido e criado aqui no Rio Grande do Sul, sou casado com a Aline, sou pai de 2 meninas, a Flora e a Rubi, e tenho como profissão, né, como
com Escolhida, que é o que nos une aqui nesse momento. Sou fisioterapeuta, formado aqui em Porto Alegre, já vão ser esse ano 14 anos de profissão, e sou osteopata também, sou diplomado em osteopatia. Aqui em Porto Alegre atuo como fisioterapeuta, principalmente nos distúrbios da coluna vertebral, né? Tenho um consultório, sou sócio proprietário de uma clínica também de fisioterapia aqui em Porto Alegre, e acho que isso é um pouco do Rodrigo, né? De quem é o Rodrigo. Talvez ao longo desse episódio a gente vá conversar, né? E vocês vão entender e me conhecer um pouco melhor. Aí eu já vou começar fazendo uma pergunta, atravessar o João. Vamos lá. Quero saber de quem é a inspiração dos nomes lindos das filhas. Isso muitas pessoas me perguntam isso. A Flora é minha filha mais velha, né? Ela fez 8 anos agora em dezembro. E veio de um sonho da minha esposa. Ela não sabia que estava grávida ainda, e ela sonhou com um nenê, e o nenê se intitulava Flora, né? Dizia que o nome Capaz, tinha cara. vindo, muito louco essa relação dela, né? Com o sonho, uma coisa muito incrível, assim. A minha esposa sonhou com uma menina, um nenê, que dizia que tinha vindo como Jasmim, mas já estava como Flora, né? E aí, depois de algumas semanas, a gente descobriu que estava grávida, né? E automaticamente, né, a minha esposa, ela é toda supersticiosa, né, esotérica, trabalha com arte, com pintura, tem uma conexão diferente. Automaticamente, o nome daí nosso primeiro bebê ficou Flora, né? E a Rubi, a gente não foi de nenhum sonho, foi de tentando fazer uma ligação com um nome que a gente se motivasse. E eu tenho uma paciente muito querida, né? Uma paciente que eu atendo há muitos anos, e ela tem uma filha que se chama Rubi. Aí sabe aquelas coisas que você vê na criança, uma certa intimidade ou alguma admiração, e aí você pensa assim, pô, né? Porque se você conhece uma criança, que aquela criança tem um jeito que não bate muito com você, e ela tem um nome, você já meio que acho que aquele nome não vai casar muito, né? Então a gente super se afeiçoou assim ao nome, e aí veio a Rubi, né? Então, basicamente, o nome das gurias, mas todo mundo que eu falo o nome delas, o pessoal elogia bastante o nome delas. Acho também, a gente acha... É bem lindo. E isso é muito difícil, né? Eu tenho 3 filhos, o João tem 2, e nossa, era uma função, né, para escolher os nomes. Eu lembro que eu fazia uma lista, meu marido fazia outra, e era bem isso que você falou. Não, eu estudei com uma menina que tinha esse nome, ela era muito chata, e já cortava da lista. Não, esse guri era muito bagunceiro, né? Todo mundo que tem esse nome é atentado, então não pode. Escolher Mas uma hora a nomes, gente chega num consenso, né? Escolher nome de filhos é uma coisa muito difícil, porque nos traz uma responsabilidade muito grande, no sentido de que, assim, pô, o nome é muito significativo, a pessoa vai carregá-lo ao longo de toda a vida, e a gente fez isso também. Eu sou pai do Gabriel, que hoje tem 14, e da Daniele, que hoje tem 10. Então a gente foi fazendo lista também, daí a gente ia tirando o nome, daí voltava, aí colocava de novo, aí vamos tirar esse aqui, vamos colocar esse aqui, até que chegou no Gabriel e na Dani, era para ser exatamente isso, não tem jeito. Acho que, independente do processo de escolha de cada pai e mãe aí, era para ser desse jeito, né? Então, mas eu não sou tão supersticiosa, talvez. Acho que não, mas sou um pouco, mas é impressionante. Meus filhos, o mais velho, Thiago, aí do meio, Guilherme, e a mais nova é Rafael. Mas o Guilherme, gente do céu, ele é muito meu cunhado, né, João? O João conhece. E o nome do meu cunhado é Luiz Guilherme. O meu filho é só Guilherme, mas ele é muito meu cunhado, gente. Atentado, fala mais que o homem da cobra. Meu Deus, deve ser o nome. Não é possível que tenha puxado assim. Tanto tio assim. Tem que ser o nome. E que idade que a Rubi tem? A Rubi vai fazer 3 agora em fevereiro, e a Flora fez 8.
5 anos de diferença ali. Maravilha. A Rubi era para... O nosso planejamento era a pandemia, né? E aí, no meio da pandemia, a gente achou por bem não se cuidar e não chamar nesse momento, né? Uhum. Mas passou a pandemia ali, a Rubi, ela nasceu em 23, isso. A Rubi nasceu em 23. O Gabriel e a Dani têm 4, né, João, de diferença? 4 anos de diferença. Os meus, eu que fui mais ligeirinha. Eu sou É. de 2, menos de 2 em 2. A Ninguém tem Sibeli, 2 anos. no mesmo hora que intervalo, quando ela a teve Rafa mais um. nasceu, quando a Rafa nasceu, que é a mais nova, o meu mais velho tinha 3 anos e meio. Eu não... Corri. As experiências e as perspectivas de cada família sobre essa questão da idade é uma coisa muito variável, né? Eu imaginava que teria sido melhor elas terem uma diferença menor, mas hoje eu acho que foi perfeito, assim, a diferença, porque daí a minha mais velha, ela já estava mais independente quando a Rubi nasceu, e isso nos desonerou bastante no sentido da demanda, né? Então, ela já não usava fralda, né? Já tomava banho sozinha, comia sozinho, já tinha sua certa independência, daí chegou o nenê, né? Porque eu não conseguiria me imaginar com 2 nenê pequenos. Que nem Sabe o que tu. eu digo sempre, Rodrigo? Como você falou, assim, isso, né, muito, acho que da família que decide. Eu acho que a gente se adapta. E não acho que tenha o modelo ideal, né? Eu acho que, como tudo na vida, tudo tem as suas vantagens e tudo tem as suas desvantagens, e a gente tem que se organizar do jeito que é melhor para nós, né? Mas eu confesso, assim, que para mim foi muito puxado, não vou dizer, né? Não vou falar pula que tá quentinho. Não foi fácil, né? Eu tinha 3 nenês em casa. Mas, ao mesmo tempo, sim, hoje eu falava pro meu marido, eu quero ter seguidinho, porque a hora que eu voltar a dormir, eu quero dormir. Aí eu não quero nunca mais ter que parar de dormir, sabe? Eu tinha essa besteira na minha cabeça. E assim, os meninos, eles hoje são muito próximos, assim, mas não adianta, do meio e a mais nova hoje estão numa fase chata, que brigam pra caramba também. Enfim, né? Tudo tem, ó, lado bom e lado ruim. Mas sobrevivi, estou aqui. Rodrigo, me conta, na tua graduação, qual foi a instituição que você fez? Em que momento que você começou a despertar esse interesse mais pela área da ortopedia, digamos assim, né, da coluna vertebral, e depois veio esse foco, talvez, na atuação com a hérnia de disco. Então, conta como foi esse início da tua, final da tua graduação, início da tua carreira ali. Cara, eu entrei eu comecei a estudar fisioterapia em 2003. 2003. E aqui no IPA, no Centro Universitário Metodista do IPA, e eu fui me formar em 2012. Quase fui jubilado. Porque no meio da minha graduação eu servi o Exército, servi no CPOR, fiz CPOR e servi 6 anos, que foi oficial temporário. E me formei em 2012. E durante a minha graduação, cara, aquela coisa meio perdida, assim, de começo, eu entrei na faculdade achando muito bonito o neuro, trabalhar com neuro, processo de reabilitação, né? Até hoje acho muito incrível, acho que seja uma das áreas mais brilhantes da fisioterapia. Não vou comentar para não ser reprimida. Acho uma das áreas mais brilhantes, assim, né? Acho que a reabilitação talvez mais bonita, não sei se mais essencial seria o termo correto, mas me chamava muita atenção. Só que durante a minha graduação, eu comecei a criar vínculos com os professores da ortopedia, né? Então, por exemplo, tu, João, tu é sócio da Brafito, né? O Marcelo Faria foi meu professor na graduação. Ah, só o Marcelo. É o cara, né? Não, ele foi meu professor na graduação e ele foi meu orientador de mestrado, né? Então, tem uma relação muito íntima e amiga com o Marcelão aí, né? Que é um
que é um pioneiro, inclusive recomendo que vocês convidem ele para vir para cá, porque ele é bom de conversa e vai ter muita história para contar para vocês. E a gente já está se ensaiando, né, João? Quem veio também aqui foi o Rafael. O Rafael, entrevistando já o Rafael. Que foi presidente depois do Marcelo, né? Claro, Rafael, sei. Mas o Marcelo já fique o convite formal aqui, Marcelo, está convidadíssimo para vir ao Fisioverso, porque, cara, você é um dos caras extraordinários da fisioterapia e o nosso público merece te conhecer mais a fundo e saber as tuas histórias aí. Vamos fazer os seus contatos para aqui. Não, nossa, ele é assim... Ele é um cara realmente diferente. O Marcelo é diferente. Ele é fantástico. Assim. A gente precisa reconhecer aquelas pessoas que têm uma relevância de cunho técnica, política, organizacional dentro da fisioterapia, né? E Sim. Ele, sem dúvida nenhuma, ele é esse cara, né? Ele é um cara que tem essa veia organizacional e política da fisioterapia, tem a fisioterapia como a vida dele. Então, né, cara, eu cresci nesse celeiro aí, né? Então, assim, Marcelo, a professora Fabiana Silva, que é especialista da SONAF, terminou o doutorado dela agora com o Marcelo também aqui em Porto Alegre. E num dos estágios que eu estava fazendo com a Fabi, ela olhou para mim e falou assim: Rodrigo, tu leva jeito para terapia manual, cara. Dá para ver na tua mão que tu tem uma coisa diferente. E aquilo ali, quando tu escuta de um professor, te pega diferente, né, cara? Né? Virou um galo ali, já deu aquela inflou o peito. E isso era talvez ali no meu sexto, sétimo semestre. E aí comecei a ler, comecei a estudar, né? E comecei a trocar uma ideia, olhar diferente para isso. Aí eu fiz a formação do Mulligan, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Bento. Conheci o Edelberto, conheci outros professores da terapia manual, né? E, cara, comecei a procurar beber água da fonte, né? Com essa galera aí. E aí, nesse mesmo estágio ali, em contato mais com essa professora, e o Marcelo tinha um grupo de estudos no IPA, eu comecei a me afeiçoar ou pela osteopatia ou pela quiropraxia. E estava tendo um movimento muito grande aqui em Porto Alegre de alguns colegas estudantes de fisioterapia terminar a faculdade de fisioterapia e fazer a faculdade de graduação de quiropraxia que tem aqui perto, na região da Grande Porto Alegre, numa cidade chamada Novo Hamburgo. Então, e eu vi que começou muito forte esse movimento. Daí eu pensei, cara, eu preciso entender melhor o que essas profissões fazem, né? Comecei a ler. Na época eu já fazia iniciação científica na URGS, desenvolvimento muito acadêmico, assim, o letramento científico, né? Muito forte aqui na URGS, no Laboratório de Pesquisa do Exercício, no LAPEX, aqui em Porto Alegre. E aí comecei a ler as evidências, que eram muito escassas da osteopatia, e a quiropraxia já tinha um corpo de evidências maior. Mas eu pensei assim, cara, eu vou experimentar. Eu vou consultar com um osteopata e consultar com um quiropraxista, né? Eu vou sentir na pele o que esses caras se propõem, né? E aí eu consultei com um amigo meu, inclusive, que infelizmente já veio a falecer, o Max, que era um quiropraxista, e me senti bem, mas não gostei da consulta, assim, achei a consulta muito prac, muita estralação, sabe? Não me senti à vontade, confortável. E aí fui consultar com a Natália Rocha, que é coordenadora de ensino do IBO, do Instituto Brasileiro de Osteopatia, que é uma das escolas que eu dou aula de osteopatia hoje. E, poxa, a consulta foi muito boa, a consulta foi fluida, ela olhou outras variáveis, a gente falou sobre ansiedade, assim, me senti muito bem, me senti muito acolhido para aquela consulta. E super gostei, aí não preciso te dizer mais nada, né, cara? Comecei a estudar osteopatia antes de me formar, né? Comecei a estudar osteopatia um semestre antes de eu me formar em fisioterapia e, né, sou aí praticante, desenvolvedor, sou envolvido tecnicamente, cientificamente, politicamente. No próprio IBO você começou o curso? Isso, eu comecei o curso, né, comecei a estudar osteopatia em 2012,
Me formei osteopata, diplomado em osteopatia em 2018. E em 2020, eu comecei a dar aula na escola. Já dou aula há 5 anos na escola. Sou professor titular da disciplina de hernia de disco e da disciplina de 2 disciplinas de anatomia clínica, né? Então, sou membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, sou membro titular do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa dentro do Comitê de Osteopatia, com outras feras aí de saúde integrativa a nível do Brasil, já movimentando um pouco de política de saúde pública, alguns movimentos essenciais para cada vez mais ter valorização da osteopatia no cenário da saúde, das práticas integrativas, das PICs, né? Então, tem um certo movimento político naquela ideia de tentar fazer tudo um pouco ao mesmo tempo, né? Que nem a Sibeli estava falando ali no começo. Gestão de clínica, é atendimento, é consultório, é aula, é comitê, enfim, né? Um certo tempo, fiquei muito tempo vinculado à Abrafito, fui membro, né? Participei super ativamente da Abrafito. Depois de um certo tempo, por questão de não conseguir abraçar tudo ao mesmo tempo, eu acabei tendo que me separar um pouco de algumas coisas para conseguir dar conta de tudo, né? Então é um pouco isso, cara, assim. E aí, depois, quando eu caí nesse chão aí da terapia manipulativa, né, da osteopatia, da fisioterapia traumato-ortopédica voltada para manipulação, tô nessa estrada aí já há 13 anos, né? Esse é o meu carro-chefe, onde eu principalmente faço as coisas acontecer, né? Que legal. Não, e é isso, né, Rodrigo? Eu acho que isso, assim, a gente vê as histórias um pouco se repetindo aqui. E isso é muito importante, né? Não só o envolvimento técnico-científico, né? Da gente estudar e entender cada vez mais aquilo que a gente faz, né? Para entregar para o paciente, né? Que acho que sempre é o nosso objetivo final. Mas eu acho que esse envolvimento que a gente tem em alguns momentos da vida, né? Porque eu também acho que tudo deve ser um ciclo, né? Mas até político, né? Da gente tentar lutar e colocar em prática mesmo aquilo que a gente acredita, né? Que seja bom, é muito importante, né? E a gente acabou de falar, né? Acho que o Marcelo teve uma história muito importante dentro da Abrafito, no crescimento da especialidade, e tantas outras pessoas, né? E isso faz parte, porque eu acho que hoje a gente está usufruindo de algumas coisas que tantas outras pessoas lá atrás, né, enfrentaram, colocaram a cara para bater né, e sofreram e, né, perderam algumas noites de sono e trabalharam um monte por nós, né? Mas também é um ciclo. Eu acho que, como você falou, tem horas, né, tem alguns momentos que a gente também precisa entender que outras pessoas devem assumir, né? Senão a gente enlouquece e não dá conta, né? É isso mesmo. Rodrigo, você comentou que você faz parte, me corrija se o termo estiver equivocado, tá? Mas como se fosse um colegiado, uma comissão ali do Registro Brasileiro de Osteopatas, né? Tem muita gente que acaba se interessando pela osteopatia e quais hoje seriam os requisitos, né, para que você seja um osteopata registrado? Existe uma carga horária mínima? Existem quais são as qualificações ali que o fisioterapeuta precisa ter para que ele possa ter um registro e a qual órgão oficial, por exemplo, esse registro está vinculado? Isso é uma boa pergunta, tá? E essa resposta talvez bata diferente em algumas pessoas, Tá. porque ela pode ter um cunho político dentro daquilo que eu vou falar, né? Então o intuito não é esse, o intuito é ser muito mais esclarecedor do que defender uma bandeira. E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente tem 2 correntes muito fortes aqui no Brasil, porque só pode estudar osteopatia no Brasil quem é fisioterapeuta, né? Então, existe uma corrente muito forte, inclusive é a corrente do COFITO, né? Nosso órgão regulador federal, que entende que a osteopatia é uma especialização da fisioterapia. E a gente tem uma outra corrente, que é uma corrente que reconhece a osteopatia como uma profissão
autônoma, assim, regulamentada, né? regulamentada. Não regulamentada, mas uma profissão independente, né? Já reconhecido pelo Cadastro Brasileiro de Ocupações, já reconhecido por órgãos internacionais, né? Então, assim, né, me parece que isso seja um movimento muito político, onde cada um defende os seus interesses dentro do seu viés da profissão, né? Então, eu não tenho nenhuma opinião muito formada dentro disso aí, eu acho que existem prós e contras para os dois lados, mas eu sou vinculado, sou membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, é um órgão que regula a nossa prática de forma indireta dos osteopatas, assim como o CREFITO regula o órgão da fisioterapia, né? Assim como tem a Associação Brasileira dos Fisioterapeutas Osteopatas, né? Que regula por essa parte de associação da fisioterapia osteopática, né? Então, existem hoje diretrizes organizacionais da Organização Mundial de Saúde, principalmente, que reconhece, a partir do estudo, da carga horária de estudo do osteopata, que com tanta carga horária, que com tanto tempo de estágio, tantas disciplinas de execução, você cumpre um pré-requisito para tu ser osteopata. Isso é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde. Então, algumas instituições de ensino seguem isso como norte, tá? Uhum. Então, por exemplo, o IBO, Instituto Brasileiro de Osteopatia, onde eu dou aula, ele segue isso como uma linha básica. O CBO, né, também segue, o IDOT também segue, a Escola de Madrid eu não sei, tá? Enfim, que são talvez as 4 maiores escolas de osteopatia que tem no Brasil. Então, tu atinge esse mínimo e automaticamente tu consegue te vincular a esse conselho, né, esse registro, que é o que a gente chama aqui, que é o Registro Brasileiro dos Osteopatas, ou alguns outros profissionais que estudam osteopatia em outras escolas também se associam à Associação Brasileira de Osteopatia, né? Eu não sei como é que está essa questão da Associação Brasileira de Osteopatia, o pouco que eu sei, a gente perdeu essa possibilidade de ter uma prova de especialidade em osteopatia com chancela do COFITO, por não ter uma organização tão bem estabelecida da associação, até onde eu sei, né? Se porventura até estiver falando alguma coisa errada, peço perdão, é por falta de conhecimento, nenhum outro viés. E então é isso, cara, né? Assim, eu gosto eu acredito nas organizações, né? Acredito na Abrafito, acredito na Abrafim, acho que a gente precisa dessas organizações associativas, né? Isso nos fortalece, nos regula, nos organiza enquanto especialidade, né? Abaixo do COFITO, mas mesmo como osteopata, sempre defendi, e se vocês forem ver, principalmente a rede social, como eu me comunico, me reconheço muito mais como fisioterapeuta, porque minha profissão base é meu começo de formação, né? Sem nenhuma distinção, nenhum demérito à formação, seja como osteopata, seja como fisioterapeuta ou como osteopata, né? Acredito que ambas agregam muito valor à prática do profissional Rodrigo em prol dos seus pacientes ou até mesmo da docência, né? O desenvolvimento técnico. É uma discussão bem difícil, né, Rodrigo? Ainda mais para mim, que sou zero da área, né? Mas eu me lembro a época que eu fui. Eu acho que quando eu estava como presidente da Brafim, talvez que foi. Eu peguei bem final do Marcelo e começo do Rafael. E já era uma discussão forte ali, né, sobre isso. Eu lembro que era sempre uma demanda bem importante que o COFITO tinha, por conta justamente, né, tanto da Quiro quanto da Osteo, né, de ter a Quiro já as graduações, a Osteo justamente por essa carga horária gigantesca, né, que é uma carga horária de graduação, né? A gente tem muito curso de graduação que não tem uma carga horária tão grande quanto a da osteopatia. E é difícil mesmo porque assim, eu entendo essa discussão muito clara da carga horária, da formação,
mas também entendo o lado de talvez, né, ser a especialidade da fisioterapia, então é difícil, principalmente para quem é de fora, né? Mas a minha dúvida, mas agora você já respondeu, era isso, eu não sabia se o registro, né, o RBO, né, se era da Associação Brasileira de Osteopatas ou não, mas o que eu sei, até porque Marcelo, a gente está no grupo, a gente faz parte hoje de um grupo de trabalho, eu, claro, da Neuro, né, o Marcelo da Orto, do COFITO, e a gente que está responsável geral pela, não sei nem se é certo dizer, mas a gente meio que está coordenando a questão da prova de especialidade, sabe? Então, né, as associações, elas fazem, lá elas têm, né, a sua parcela, mas a gente que depois organiza, enfim. E teve a prova de ósteo, de quiro, só que aí não é pela associação, que realmente acho que a associação, até onde eu sei, e também posso estar enganada, vou confessar que não olhei bem a fundo, mas eu me lembro que eles não tinham se credenciado, não sei se foi feito recente, talvez esse ano tenha sido e eu tenha comido bola também, mas continua tendo a prova, né? Só que daí acho que quem organiza é o próprio conselho, né? Não é a associação, que geralmente são as associações que abraçam, mas como agora tem essas câmaras técnicas, eu acho que quem pegou foi a própria câmara técnica da Ósteo, sabe? Isso, final do ano passado, eu dei uma aula para o Marcelo aqui na Federal de Ciência da Saúde, onde ele é professor, e a gente conversou um pouco sobre isso, né? E eu exaltei para ele, eu acho, um grande problema que o nosso COFITO tinha. Acho que nessa mudança de gestão agora isso melhorou, mas eu acho que tem muita oportunidade de melhorar ainda, que é a comunicação do Conselho Federal com os fisioterapeutas, né? Uma comunicação mais transparente, mais direcionada, de maior acesso, né? Porque hoje em dia tu vai conversar com um fisioterapeuta sobre Conselho Federal de Fisioterapia, os caras não sabem nada. Sabe assim, a gente é regulado por um conselho que os fisioterapeutas sabem muito pouco. O que que faz, o que é, o que são as câmaras técnicas, qual é a importância de ter uma prova de especialidade, né? Ou quais são os movimentos que hoje o Conselho Federal faz em prol da profissão. Eu vejo algumas coisas de movimento um pouco mais claro disso por alguns influenciadores, né, que são presidentes do CREFITO, mas assim, é muito difícil tu ver uma voz ativa, né? Eu acho que deveria ter uma comunicação até para despertar esse interesse mais de espírito de corpo, de classe dentro da profissão, né? Enfim, uma coisa que me veio... difícil, eu concordo, sabe, Rodrigo, mas é difícil, porque, assim, eu acho que falta muito, e claro, né, acho que os conselhos e as próprias associações acabam tendo que abraçar um pouco isso no sentido de informar, né, mas eu acho que os profissionais também pecam ali, né, de ir atrás das coisas, né, mas eu falo muito, assim, eu acho que isso teria que ser um movimento coletivo, professores, né, assim, eu falo, às vezes a gente tem disciplinas, né, história da fisioterapia, ética, que a gente poderia abordar tão mais coisas de fato relevantes, sabe? Porque eu acho que a gente minimamente tinha que se formar e talvez nenhum de nós ou poucos de nós pode falar que teve isso claro durante a graduação. Se a gente não sabe para que o conselho serve, a gente não sabe para que uma associação serve, a gente não sabe para que um sindicato serve, então a gente mistura tudo, né? A gente se forma não sabendo de fato o que nenhum órgão que, né, poderia nos acolher em algumas demandas faz, né? Então, eu acho que isso já é um problema lá da nossa formação, mas eu concordo com você, eu acho que tem que ter a gente precisa facilitar a nossa comunicação, né? Quem é de conselho, eu, graças a Deus, não sou de nada disso mais, não tenho nada mais a ver com isso. Não, mas quem é de conselho precisa, quem é de associação precisa,
né? Eu acho que a gente tem que ir aproveitar hoje em dia, né? Porque assim, as redes sociais estão aí, né? Hoje não tem mais desculpa, né? Não tem que mandar telegrama, pombo, correio, né? Para informar as coisas. Então, né, eu acho que E tu fica. sabe, Sibeli, que a gente tem uma riqueza gigantesca de matéria humana profissional, de fisioterapeutas no Brasil, que são expoentes, referências no mundo, e a gente aproveita muito pouco isso. Sim, Muito pouco. concordo plenamente. De valorizar esses profissionais, de colocar eles numa perspectiva, porque assim, o que uma coisa que eu aprendi no exército, né? A orientação, ela te dá uma ideia. Tu falar uma coisa, olha, estuda, te dedica que tu vai ser um bom fisioterapeuta. Ah, beleza. Isso dá uma ideia. Mas quando tu vê um fisioterapeuta referência falando, mostrando, desenvolvendo conhecimento, falando sobre essa trajetória de sucesso, nem dizia um comandante meu do quartel, o exemplo arrasta. Porque Sem a dúvida. pessoa ela vê que é atingível aquilo. Porque a gente ainda tem um contexto, e aí eu falo até como professor de pós-graduação e professor de ensino para fisioterapeutas, a gente ainda tem um cenário dentro da fisioterapia pobre. Não sei se vocês concordam comigo, né? Enfim, no sentido de conhecimento, de baixa valorização social, baixa valorização profissional, e aí eu estou falando de valor, não se restringe exclusivamente a pensar sobre retorno financeiro, mas a status social, que é uma coisa que na área da saúde a gente muitas vezes perde espaço porque a gente fala A, e se o outro agente de saúde que tem uma entrada social maior fala B, o fisioterapeuta não presta mais. Então a gente só vira esse jogo, né, e o empoderamento profissional a partir do conhecimento e do posicionamento. E se cada fisioterapeuta que se forma compreender essa responsabilidade que tem, né, então a gente consegue dentro de uma construção. E assim, eu acho que nem vocês falaram em certo momento, a gente tem que valorizar os legados deixados por alguns profissionais que pelearam e abriram o campo para nós, assim como a gente está peleando e abrindo o campo para os que estão vindo, e as pessoas que estão vindo, o fisioterapeuta que está chegando no mercado de trabalho para trabalhar e exercer a sua profissão, ele tem que ter noção disso, né? Tem que ter noção que o João abriu o campo lá, que a Cibele abriu o campo aqui, que o Ângelos abriu o campo aqui, quem é o Marcelo Faria, o que esse cara fez pela fisioterapia, né? Quem é a Cibele, o que ela faz pela fisioterapia. Então, isso tudo motiva as pessoas pô, né, eu tô aqui, mas eu posso chegar ali. Então, hoje em dia a gente vê isso, quando eu falo isso com alguns alunos em sala de aula, algumas fichas eu vejo que caem, porque não sei vocês, mas eu estudei numa faculdade aqui de Porto Alegre, que era uma das mais antigas, que infelizmente quebrou e fechou, mas que quando eu estava na faculdade eu escutava de todo mundo, fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia, tu vai passar... A gente acho que foi uma geração que cresceu ouvindo isso, né? Então assim, pô, cara, e como é que tá isso hoje, né, na graduação, com o avanço do ensino EAD, abrindo uma quantidade gigantesca de faculdade, cada esquina tem uma faculdade, tá cada vez jogando mais gente no mercado de trabalho, como é que tá essa qualificação, né? Então, e tá super oportuno para abraçar isso, né? Tá super oportuno. Com certeza. Agora, tem que abraçar, né? Eu acredito que a gente realmente tenha muitos problemas, mas também vejo que a gente evoluiu nesses últimos 15 a 20 anos aí sobremaneira, porque, como você falou, a gente tem realmente muitos profissionais hoje que são referência em diversas áreas, e esse foi um dos objetivos também de mostrar para o público todas essas possibilidades de atuação profissional que o Fisioverso tenta trazer. Acredito que nós, como profissionais, temos ainda pouca consciência de classe, então isso que vocês trouxeram aqui é super importante. A gente já trouxe aqui
presidentes de associações, pessoas ligadas a sindicato, já trouxemos presidente do Conselho Federal, então a gente tenta também não ter um processo educacional, mas mostrar que é importante cada colega saber em que momento e como ele deve cobrar o seu CREFITO, que momento e como ele deve cobrar o COFITO, que momento e como ele deve cobrar uma associação, e também em que momentos ele deve contribuir com essas entidades, e não só cobrá-las, porque somos nós que formamos as associações, os sindicatos, os conselhos regionais, os conselhos federais. Então, acho que nesse processo a gente tem amadurecido, mas com certeza ainda temos muito a percorrer, e você que está ouvindo agora, nesse momento, desperte esse interesse de consciência de classe, porque eu sempre falo isso. Se tem uma coisa que eu tenho um puta de um orgulho, cara, é ver um fisioterapeuta matando a pau, sabe? Então, assim, cara indo bem na profissão, ele tendo sucesso na sua cidade, na sua região, ele sendo reconhecido pelos pacientes, ele sendo reconhecido socialmente, ele sendo reconhecido financeiramente, ele tendo uma pujança de vida, né? Então, isso para mim é uma coisa que realmente me dá muito orgulho, e acredito que não sou só eu, vocês dois com certeza sentem isso também, e muitos colegas sentem. Então, a gente está num processo evolutivo, e talvez eu esteja vendo o copo meio cheio, como eu sou meio otimista em várias outras situações, tendo a quase nunca ver o copo meio vazio, mas mesmo um pouquinho contaminado, eu acredito que a gente evoluiu em vários sentidos, tá? Talvez. Não, mas isso é fato, né, João? Eu acho que isso é inquestionável. Uhum. A fisioterapia ela é uma profissão muito nova, né? A gente tem 50 e pouquinhos anos aí. A gente está competindo com dinossauros, né? Os caras têm 500 anos de profissão, 600, lá na Idade Média tinha, então... E é fato que assim, as coisas avançaram muito rápido, eu diria, né? Se a gente for, talvez, estudar a história de várias profissões, talvez pouquíssimas conquistaram o que nós conquistamos em pouco mais de 50 anos. Mas isso não nos exime do fato de a gente amadurecer. E eu acho, sabe, Rodrigo, você falando, que, sim, até me deixa um pouco mais feliz, sabe? Porque esse foi um dos grandes propósitos da gente fazer o Fisioverso, sabe? Foi justamente trazer pessoas para contar as suas histórias profissionais para que isso ficasse registrado, sabe? Então, assim, nós temos pessoas, né, que, né, a gente tem alguns aqui que se intitularam, né, nós somos dinossauros da fisioterapia, então a gente tem, né, entrevistou gente que tem mais de 40 anos de formado, né, que foi contando ali a história, né, parece aquelas histórias de pai e vô, né, quando era tudo mato, que a gente foi abrindo e não tinha nada, né, pessoas contando a primeira vez que entraram dentro de uma UTI, né, que o fisioterapeuta não podia, enfim. E é exatamente isso, né, acho que cada vez, e o João acho que compartilha disso comigo, né, cada vez que a gente entrevista alguém, e isso não são só as pessoas, né, de mais experiência, né, que estão há mais tempo na profissão, até pessoas, às vezes, que não se formaram há tanto tempo, mas estão fazendo acontecer, sabe? E eu acho que isso é tão importante, porque as pessoas que nos ouvem, fora tudo que vocês dois falaram, acho que elas, né, escutam, assistem e pensam, eu também posso fazer isso, né? Eu posso fazer o que o Rodrigo faz, eu posso fazer o que o Sandroval hoje faz, que é presidente, né, do COFITO. Se eu estudar, se eu me dedicar, se eu tiver um propósito, eu posso ser o que eu quiser dentro da fisioterapia. E o que a gente reforça, além de tudo isso, é a possibilidade de coisas a fazer, de áreas de atuação que a fisioterapia tem, né? Meu Deus, você pode escolher tanta coisa, a gente já mostrou tanta coisa que a gente nem sabia, né, João? A gente até errava umas coisas, para nós, bem ignorante, respiratória, todo mundo que, sei lá, trabalha com a respiração respiratória. Não, eu sou da UTI, eu sou da... Não, eles têm 300 especialidades. Tem o pessoal da terapia intensiva, tem o pessoal da respiratória, tem o pessoal da ambulatorial, então, assim, a gente tem que saber esses meandros aí.
Viu? Mas se deixar a gente falando aqui sobre devaneios da nossa profissão, a gente vai ficar até amanhã cedo e tem assunto, tá? Filosofar é importante também, mas eu quero focar um pouquinho mais, Rodrigo, na tua área de atuação. Eu quero saber, assim, ó, é natural que o fisioterapeuta osteopata, ele atenda muitos pacientes de coluna, isso é muito comum, chega no consultório naturalmente, não tem jeito. Em que momento você despertou ali para, não vou dizer se especializar, mas talvez tenha uma expertise maior na hernia de disco? Isso foi acontecendo naturalmente pelos pacientes que chegaram ou era realmente uma área que você gostava mais de se dedicar e estudar um pouquinho mais sobre isso? Cara, essa pergunta é boa. Várias pessoas me fazem ela também. Cara, eu fui estudar... Mas a gente tá repetindo pergunta, cara. Você tem que falar uma pergunta que seja inédita aqui pra gente ter isso aí, ó, como diferencial. Sabe, isso é uma coisa que... Isso é uma das coisas que mais me pergunto, porque tu não vê tanto fisioterapeuta, assim, falando de forma tão específica em hernia de disco, né? Uhum. Cara, eu tenho um episódio que foi muito marcante para mim na minha vida. Acho que isso deveria ser 2016, 2017. Eu atendi um cara mal. Nunca me esqueci o nome dele, Rafael. O cara tava mal, velho. Tava numa posição antálgica, gigantesca, com uma dor irradiada pra perna, aquela coisa clássica, assim, formigando, adormecendo. E, cara, eu já tava quase me formando em osteopatia. Tinha todos os cursos de terapia manual que tu possa imaginar, Maitland, Kaltenbrunn, Mulligan, tudo. Já me achava um cara com 3, 4 anos de profissão, com uma boa capacidade e habilidade, bom raciocínio clínico. Tomei um pau do cara, velho, para tratar ele. Eu terminei o atendimento, ele tava pior do que ele chegou. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Eu tive que acomodar ele na sala do lado do meu consultório, que era uma sala da fisioterapia, para ele poder melhorar um pouco numa posição que ele achava que era boa, para poder entrar no carro e ir embora. Naquele dia ali, cara, eu já tinha terminado meu mestrado, já tinha um bom letramento científico, dava aula já em pós e tal. Eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso. Eu fiquei mal, eu não cobrei a consulta do cara, velho, fiquei com vergonha. Eu falei, cara, eu vou mergulhar nessa parada. E não tinha ninguém, cara. Não tinha curso online, não tinha... Os cursos presenciais eram curso de terapia manual, não tinha nenhum curso específico de hérnia de disco, nada que eu pudesse beber água da fonte, velho. Meu, PubMed. Foi lá o Rodrigo. Comecei. E lendo. Não tinha filho na época ainda, né? Eu era... O meu apelido entre os meus amigos é Tatu, para tu ter uma ideia. Tatu, não sei se tem tatu para cima aí, né? Tatu é um bichinho que não sai da toca. Ele vive dentro da toca dele, só sai, come e volta pro buraco, né? Então meus amigos me chamavam de Tatu, eu não saía da toca, ficava só estudando. E eu sempre fui um cara mega disciplinado para estudar. E, cara, ali eu comecei. Então, o que me motivou a estudar hernia de disco foi o meu resultado desastroso que eu tinha em hernia de disco, velho. E ali comecei, né? Estuda, aplica, porque tudo que eu estudei, cara, assim, e é até uma crítica que eu faço a muitos cursos, né? De osteopatia, formação, né? Tanto por isso que eu virei professor disso na formação do IBO. Cara, é tudo muito como eu faço, né? Como eu faço, muito conceito dos anos 80. Ah, que inclina para cá, o disco vai para lá e vem para cá, e técnica de desinflamação do nervo, umas coisas muito, cara, muito ultrapassada em nível de conceito científico, né? Uhum. Cara, daí, né, a gente vai estudando, vai aplicando, né? Eu comecei a estudar e sempre tive alguma relação com a rede social, de estudar, fazer um post, isso e aquilo. E alguns programas de pós-graduação foram vendo isso e dizem, Rodrigo, vamos montar uma disciplina de hernia de disco para tu ministrar aqui. Aí comecei. Em 2017, no mesmo ano que eu comecei a estudar isso, eu comecei a dar aula numa pós-graduação aqui em Porto Alegre. E, cara, aí foi tomando proporções grandes, né?
até hoje falar basicamente disso, né? E dar aula aí em várias pós, ter uma formação digital séria aí com mais de 1.000 alunos formados já. Então foi a bronca, velho. Foi não saber o que fazer, meu. Não sabia o que fazer quando chegar um carro. Eu pensei, meu Deus do céu, onde é que eu começo? Veja, Qual é o assim, teste? seria importante, Cara, seria, velho. claro, seria importante todo fisioterapeuta ter um Rafael na vida dele, né? Ter aquele É, cara que seja um desafio que te move assim a falar assim, pô, peraí, deixa eu parar, reorganizar minhas ideias aqui e me aprofundar em algum negócio. E eu Veja vou, como eu esse vou cara foi mais importante para longe, você. eu vou mais muito. longe que vocês, assim, eu não, né, eu infelizmente, felizmente, não sei nem, assim, nem se é felizmente ou infelizmente, mas felizmente não pego um Rafael, mas eu pego a consequência ruim de alguém que não tratou bem o Rafael, aí o Rafael foi para a cirurgia e volta para mim com a lesão medular, baixo, um Nossa tetraplégico. Senhora, Então, assim, é sério pra caramba. E o João sabe, não são poucos que eu pego. infelizmente. Acredito. Acredito, porque a minha realidade hoje, aqui em Porto Alegre, eu atendo no mínimo 10, 15 pacientes com quadro clínico de hernia de disco por semana, no mínimo. Tem uma clínica de fisioterapia com fisioterapeutas que trabalham comigo, centrada em reabilitação de coluna vertebral, e a gente faz 550, 600 atendimentos por mês, com esse Muita público coisa, né, cara? de reabilitação. E paciente, cara, eu tenho paciente, velho, que o cara já pegou avião de São Paulo para vir para Porto Alegre tratar, ter um diagnóstico, tamanho desespero do cara, velho. Então, se o cara tentou de tudo, médico, isso, e fisioterapeuta A, B, C, D, E ninguém dá um desfecho pro cara. O cara diz, meu, vou pegar um avião, vou a Porto Alegre, consulto contigo e volto para São Paulo. Tamanha angústia do cara, né? E o Hum. medo da cirurgia, porque é isso que a Cibele falou, velho. Né, cara? Porra, hoje em dia tem muito médico que parece estar tá brincando de Lego. Os caras qualquer coisa querem abrir, querem mexer, querem tirar, querem cortar, querem... E esquece o processo, né? E aí esse é um outro problema, né, João e Sibeli, que é a prática baseada na saúde em evidência, ela é uma coisa de 1 para cada 100 profissionais, né? Pensa em Sim. segue um guideline clínico, uma boa diretriz clínica, é muito como eu aprendi, né, cara? Que meus resultados eram ruins. Na faculdade aprendi uma coisa, no curso uma coisa, no congresso lá, aula de como eu trato. Pô, aí é ruim, né, cara? Não consegue evoluir, né? E você comentou no início, eu não sei se eu entendi errado, mas você tem tanto uma clínica quanto um consultório sozinho, é isso? Isso. Cara, eu tenho. Esse ano foi um ano de mudança disso para mim, tá? O 2025, melhor dizendo. Foi um ano de mudança disso, né? Eu saí de um modelo de negócio onde eu fiquei numa parceria por 9 anos. E esse ano passado, melhor dizendo, tive a oportunidade de ter a minha clínica, né? O meu negócio, com o meu nome, com o meu logo, tudo meu, né? Em parceria com um grande amigo meu, um grande amigo que também recomendo vocês convidar para trazer ele aqui, que é o Rodrigo Nascimento. Ele é um fenômeno de noção e conhecimento de biomecânica, né? Tem uma rede social gigantesca que é a Biomec. E ele se formou, eu co-orientei o TCC dele, ele se formou, eu puxei ele para trabalhar comigo, e ele acabou saindo, e a gente já vinha se namorando há muito tempo para retomar uma parceria de negócio, de força de negócio, e acabou que ano passado, 2025, deu certo. Que Então, maravilha, eu cara. estou aí numa parceria agora de clínica, assim, a gente divide o mesmo espaço, como se fosse uma sociedade, né, organizacional, mas a gente acaba dividindo um pouco a organização estrutural de abordagem. Então, tem 2 fisioterapeutas que trabalham comigo hoje, que é o Igor e a Vivian, que são excelentes fisioterapeutas de primeira prateleira, com mestrado, com um nível de conhecimento muito avançado em reabilitação de coluna vertebral. Então, a gente se posiciona nisso, né? Mas eu ainda falo consultório porque isso me vincula muitas pessoas ainda, né?
mas dentro da clínica também, entende? Então, tenho meu espaço, tenho meu consultório dentro de uma clínica que também é minha, né? Dentro de uma organização assim. Entendi. Como chama, Rodrigo, a clínica, o espaço, o serviço teu ali? É Ângelos, né? O meu sobrenome. Ah, é o teu nome mesmo. É Ângelos, isso. No estudo da marca ali, a gente optou por utilizar o Ângelos e em parceria com a Biomec, que é o Instituto de Biomecânica. Então, ficou Ângelos, reabilitação acelerada em coluna vertebral, mais o Instituto Biomec, né? Que é o Instituto de Avaliação Biomecânica, que é do Rodrigo Nascimento. Então, e aí isso fica num espaço exclusivo de clínica, que é de vocês. A gente tem quase 300 metros de clínica. Nós hoje temos uma estrutura, nós somos 9 fisioterapeutas, temos 3 secretários, temos uma gerente administrativa, tem uma equipe gigantesca por trás. É uma empresa mesmo. Cara, é um negócio grande com 2 empresas dentro, né? Sim. E a gente olha de um jeito diferente e o digital nos impulsiona muito, né, a ser essa referência que faz com que a gente tenha esse negócio grande, né, com volume de atendimento. Hoje, se a gente for juntar as 2 empresas, a gente passa de 1.400 atendimentos mês. Assim, é uma coisa bem volumosa, assim, é bem grande, cara. Não sei se em Porto Alegre aqui tem uma clínica desse volume aqui. E a gente se juntou em julho de 2025 e a gente já fala em expansão, né? Então a gente deu aí 5, 6 meses. Cara, isso é o resultado da boa fisioterapia, né? Sem dúvida. Não é investimento em tráfego. Como eu digo para os meus alunos, né? Não é investimento em tráfego, não é por quantidade de seguidores, é por resultado, cara. E por isso, quando eu falei ali, eu acho que a gente vive um momento muito propício para o desenvolvimento da profissão, porque cada vez mais as pessoas reconhecem o papel e a importância do fisioterapeuta. Se for ver meus atendimentos no consultório, cara, hoje eu atendi uma paciente que ela olhou para mim assim, Rodrigo, fui em 3 médicos, os 3 querem me operar. E eu não quero operar, cara. E aí? Né? E a paciente não reúne sinais clínicos para operar. E ela vai melhorar no consultório. Eu vou reabilitar ela, eu e minha equipe, a gente vai reabilitar ela. Então, tu pensa, qual é o impacto disso na vida dessa pessoa, cara? Se ela vê um cachorro na rua reclamando de hernia de disco, ela vai me indicar. Exatamente. Rodrigo, e é um serviço que é 100% particular ou vocês atendem algum tipo de convênio também? É 100% particular. É um serviço 100% particular. A gente acaba tendo um modelo de negócio que facilita, né, a entrada do paciente, com pacotes, com uma organização dentro de um plano de trabalho, né? A gente mais ou menos tem uma regra, não digo uma regra de predição, mas a gente consegue entender em quantas semanas de reabilitação aquele paciente ele mais ou menos vai estar inserido num processo de fases que a gente divide, assim, uma fase básica, intermediária e avançada de reabilitação, que gera de 12 a 16 semanas, né? Para dar o selo de garantia, que nem eu digo, né? O selo de garantia Ângelos. Carimbou lá. Carimbei. Cara, eu quase digo assim, eu carimbei, eu te dou garantia, velho. Tu pode voltar aqui, que se der ruim, a gente vai tentar entender e a gente te trata, né? Quase que de graça. Até hoje, nesses 2 anos que eu falo isso, não aconteceu nada, né? Muito pelo contrário, uns 2 meses atrás teve um incêndio de grandes proporções aqui em Porto Alegre, e o bombeiro que apagou o incêndio era um cara que estava na mesa para operar, e a gente reabilitou o cara, e o cara mandou mensagem depois no outro dia, entrei no prédio, apaguei incêndio, resgatei gente, salvei vidas. Olha e isso, grato a vocês, né? Um trabalho de reabilitação de quase 6 meses. Então, cara, é isso, né? Eu já falei para a Cibele isso, Rodrigo, e talvez você já esteja pré-convidado para um episódio que eu quero muito gravar, cara. Nós já entrevistamos aqui vários fisioterapeutas que acabam tendo esse papel um pouco de gestor também,
porque eu queria realmente muito devolver para a sociedade de fisioterapeutas modelos de gestão que são eficientes, tá? Porque eu acho que realmente o clínico, ele entender que tem formas eficientes de captar pacientes, de propor programas de intervenção e que isso pode dar uma remuneração muito legal, eu acho que a gente realmente faria um impacto muito bacana para vários colegas que talvez tenham um potencial absurdo, mas estão, assim, frustrados, tá? Assim, você pode ser um exemplo disso que está falando aqui agora, a gente já, que me vem à cabeça, tá? Você pode me ajudar a lembrar de alguns outros. A Rebeca, lá de São Paulo, a Heather, o Edu, de Maringá, o Gabriel, lá de Fortaleza. Então, assim, a gente tem tanta gente boa nisso que eu queria pegar uns 5, 6 e falar assim, ó, esse aqui é um programa para você, colega da clínica. Escute o que esses caras estão fazendo lá na gestão deles, sabe? Isso teria um impacto, cara, absurdo, eu acho, sabe? Então, assim, ó, vamos se comprometer em fazer, sabe? E principalmente, né, João, porque, assim, estas pessoas, elas têm duas coisas em comum. Eles entendem o que é gestão, né? Então, assim, isso é muito claro e fazem uma boa fisioterapia. Isso. Né? Então, assim, uma coisa não é separada da outra, né? Você pode fazer a melhor gestão do mundo e não fazer uma fisioterapia bem feita, que não vai adiantar, ou vice-versa. Assim, né? ó, se a gente fosse separar, só para que vocês entendam o meu raciocínio, tá? Eu acho que tem muito mais fisioterapeutas bons tecnicamente que não têm essa noção de planejamento, gestão, essa coisa toda, do que fisioterapeutas que são ruins tecnicamente, mas têm uma boa gestão, essa coisa toda, sabe? Então, assim, eu realmente acredito nisso, cara, porque eu conheço muita gente boa, mas que ainda talvez patine por essa falta desse feeling e dessa formação um pouquinho mais técnica nessa questão. Então, eu sou o cara bom tecnicamente que desenvolvi um modelo de negócio que atende muito por alta demanda. Então, a alta demanda que eu tenho no consultório me levou a ter um negócio que eu precisei organizar. Eu pensei, cara, eu tenho 2 meses de agenda fechada para frente, que eu não consigo marcar ninguém, tem lista de espera, o que eu vou fazer com isso, cara? E aí, o meu objetivo inicial era, eu preciso atender essas pessoas, eu preciso dar vazão para essas pessoas, eu preciso movimentar elas. E, obviamente, isso se tornou um negócio lucrativo, né, cara? Diferente da pessoa que pensa assim, eu quero empreender na fisioterapia. Eu vou investir aqui, eu vou buscar, eu vou construir uma estrutura, eu vou investir em captação de clientes. Cara, eu não coloco R$1 em captação de pacientes, para vocês terem uma ideia. R$1. Eu não tenho Google Meu Negócio, eu não tenho tráfego para captação de clientes, eu tenho tráfego de divulgação do Rodrigo para fisioterapeutas pela formação do digital. E a gente investe uma miséria, inclusive. Comparado a outros influencers que têm produto digital, eu não invisto 10% do que alguns, não vou citar nomes, mas o que algumas pessoas eu sei que investem. Então, assim, se as pessoas entenderem que um modelo de negócio pode ser criado a partir de um resultado clínico e a partir disso movimentar uma quantidade de pessoas, uma população. E aí, um detalhe, não tenho uma indicação de médico, velho. Bem pelo contrário, eu tenho mais inimizade médica do que indicação. Eu ia dizer... O cirurgião tá puto com você, cara. Os cirurgiões te adoram. Não, no sentido de que não porque eu fale mal, mas porque às vezes, quando tu entra no contato com um profissional que ele não consegue desenvolver um trabalho interdisciplinar ou multiprofissional e de comunicação, o que ele faz contigo? Ele te tira do jogo. Né? Então, natural. Infelizmente, isso de certa forma acontece comigo. Mas eu paguei um preço por isso, que era um preço de perder muito paciente por orientação de médico. Hoje eu virei o jogo. Hoje os pacientes dos médicos me procuram. O médico tal lá me indicou isso, Rodrigo. O que tu acha? Não faz. Mas isso...
é isso, tá aqui a evidência e tu vai me acompanhar. E aí foi 1, foi 10, foi 100, foi 300, que começaram a sentir a experiência e, cara, quem é que não tem um diagnóstico de hernia de disco, João? Errado. Quem é que não tem, cara? Então é isso que eu digo, é o que eu digo para os meus alunos. A cada 10 diagnósticos de hernia de disco que eu recebo no consultório, 8 são errados. Eu vou ficar brigando com os caras que estão diagnóstico errado? Não, eu estou resolvendo o problema que eles estão criando. Ou seja, eles geram a demanda para mim. Eles geram a demanda para mim e eu reabilito o paciente. Então, eu mas aí eu só vou discordar. Rodrigo, eu só vou discordar que você falou assim, não, eu não tenho uma estratégia ali de captação de pacientes, você não tem um investimento. Agora, a tua estratégia de captação ela é extremamente eficiente, porque você mostra o que você atingiu de resultado com os outros pacientes, e isso naturalmente é o que você falou, vai sensibilizando quem é daquela comunidade, porque como você falou, um cara que tá com dor, bicho, ele saiu de uma cidade que, teoricamente, São Paulo seria uma referência maior do que Porto Alegre, porque são muito mais profissionais, muito mais serviços especializados lá, e ele foi aí no seu local. E isso não tem, com certeza, preço que pague, e eu tenho certeza que você se sentiu orgulhoso de si nesse momento, porque, pô, um cara saiu de uma outra cidade que pode ser uma referência ainda maior e veio se tratar aqui comigo, né? Isso é um puta reconhecimento. Então, você tem sim uma estratégia e ela é impecável, cara. Resultado, João. Isso, resultado. Essa é a estratégia infalível, que é o que eu falo para todo fisioterapeuta. Se você focar em resultado e entender que você colhe o resultado não só para o paciente que melhora na consulta, mas num contexto multidimensional de tratamento do indivíduo, cara, se tu acolher o paciente e tu mostrar disponibilidade para ele, já é um resultado que 15% dos agentes de saúde entregam. É uma construção, né? Sim. Né? Então, hoje em dia, cara, eu não vejo muito essa estratégia do resultado. Que aí entra um pouco do que eu falo no meu conteúdo, né? Que é o raciocínio clínico. Esses dias eu atendi eu peguei uma aluna, veio me acompanhar no consultório, e eu olhei para ela e perguntei, o que tu trata? Como assim, professor? O que tu trata? A dor? Eu falei, tá, mas essa dor é por quê? Por alguma coisa que funciona mal? E eu via que ela não conseguia construir um contexto básico do que tu trata. Que é aquele atendimento, muitas vezes, protocolar engessado. O paciente chegou com dor lombar, ele vai fazer abdominal, ele vai fazer prancha, eu vou botar calor, eu vou manipular a lombar e vou mandar embora. Isso, por vezes, melhora. Muitos pacientes melhoram de forma inespecífica, assim. Mas quando você consegue organizar suas ideias e ter minimamente uma noção do que você precisa trabalhar, educação em dor, educação em saúde, exercício, tem um desequilíbrio aqui, tem uma rigidez articular, e você constrói uma lógica de tratamento, e você mostra isso para o seu paciente, você gera um resultado muito mais real e fica palpável para o paciente perceber. Eu tinha isso, tratei isso. E aí, isso, quando fica palpável, isso quase vira um produto, velho. Sim, sim. Você vai comprar eu vejo a minha esposa, ela fica olhando assim, esse sapato aqui é tão lindo na internet. Mas será que vai ficar bom? Será que é duro? Ela comprou umas bolsas agora na Black November que teve, aí chegou a bolsa, mas essa aqui eu achei que era maior. Então, quando você se envolve com alguma coisa que não é palpável para você, eu tenho dor. Por que é dor? Tu tem dor por fraqueza abdominal. Aí tu faz 30 sessões de fisioterapia, 3 meses de tratamento e não melhora. O que o paciente vai pensar? Não era fraqueza abdominal. Então, dentro dessa lógica do resultado, e aí a gente pode gravar um outro podcast só sobre raciocínio clínico, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que mais pega. Porque se você tiver raciocínio clínico e resultado, automaticamente sua agenda enche, automaticamente você vai começar a gerar demanda para pessoas trabalharem com você, automaticamente você cria fluxo, e aí se você minimamente organizar isso, você explodiu uma clínica. Minimamente. E eu vou um pouquinho além, Rodrigo, no sentido de
colocar em prática, porque eu acho que falar de raciocínio clínico hoje é moda, mas de fato as pessoas executarem como tem que ser executado, aí é outra coisa, né? E eu acho que a nossa conversa hoje, para mim, se resume, e me entendam bem, né? Mas se resume em estudo, né? Você não chegou onde você chegou porque você acordou um belo dia e, vou fazer isso, né? É estudo, e é o que a gente fala. Não tem outra fórmula, né? Infelizmente, é exatamente a mesma coisa que eu, né? Não me orgulho disso, mas gostaria de que acontecesse, né? Eu dormir um dia, sonhar lá que eu tô na academia, bem bonita, e fazer o efeito de eu estar lá na academia. Acordar com os gominhos lá na barriga, bem linda, magra. Infelizmente, não tem, O Rodrigo né? deu um exemplo bacana, se a gente vai lançar a campanha aqui no Fisioverso, é a metodologia Tatu. Então Tá o cara vai ter que se intocar lá, e Ai, até ficar bom naquele assunto. Viu? Deixa eu aproveitar sobre isso, Rodrigo. Você falou aqui que já formou mais de 1.000 alunos, então você tem contato com muita gente que trata a hérnia, né? Porque com certeza as pessoas ficam interagindo com você, tem uma comunidade ativa ali, então é natural que. E eu já tenho até noção do que você vai responder, mas eu quero que você me fale hoje do que você escuta Brasil afora aí. Quais são os principais micos de fisioterapeutas que atendem hérnia de disco? O que eles fazem, cara? Eles fazem ventosa, eles fazem ozônio, eles fazem Essa, quer kinesioterapia polemizar. nos pacientes essa, dele. É que assim, essa ó, é uma pergunta pioneira do podcast. Tu queria uma pioneira? aí, Acho que ó, essa nunca ninguém me fez. eu tava caçando ela, eu consegui, então. Não, é que eu quero que o Rodrigo, com a expertise dele, deixe claro para o profissional que não tem técnica milagrosa, entende? O que tem é estudo e raciocínio. Então, cada paciente vai ser um desfecho diferente. Mas eu quero que, assim, ó, saia das palavras dele na forma que ele enxerga a coisa, sabe? O principal mico hoje do fisioterapeuta que pega um paciente com hernia de disco é ele não conseguir construir o diagnóstico clínico fisioterapêutico, cinético, funcional de forma precisa. Esse é o principal mico que o fisioterapeuta comete, tá? Porque o cenário da hernia de disco, ele é extremamente catastrófico no sentido de que a maioria dos agentes médicos são leitores de exame de imagem. Então, tu chega com uma dor, o médico pede o exame de imagem, a ressonância magnética. Ali, bicho, a maioria dos pacientes vão apresentar um grau de degeneração do disco. E o médico, a maioria esmagadora, não realiza um bom exame físico. Então, aquele paciente, ele ganha chancela de hérnia de disco. E aqueles que têm a sorte, ou o ortopedista, ou principalmente o ortopedista, tiver um pouco de bom senso e não encaminhar o paciente para cirurgia e mandar ele procurar um fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta se basear no diagnóstico do médico ou no exame de imagem e não construir um exame físico que avalie gravidade e complexidade, ou que faça um bom diagnóstico de exclusão, ele vai pagar o vale, ele vai pagar o mico. E é isso que eu mais vejo dentro do meu consultório, cara. Não, ontem, melhor dizendo, eu atendi uma paciente, mulher, que ela chegou e me disse assim, Rodrigo, todo dia eu sinto dor para alongar. Parece que eu nunca alongo. E eu faço pilates uma vez por semana, eu faço fisioterapia 2 vezes por semana e faço funcional uma vez por semana há 3 meses. E eu tenho uma dor no glúteo em queimação. Aí eu pergunto para vocês, tem 2 fisioterapeutas atendendo essa mulher, um no pilates e um no consultório. Tu acha que é triste, tá? Nenhum desses 2 fizeram um bom exame físico para avaliar se existe uma mecanosensibilidade neural. Um slump test, uma coisa que a gente aprende na faculdade. Um LASEG que seja, porque os 2 eram positivos.
E os caras, eu olhei no aplicativo dos exercícios, ela me mostrou, o plano de trabalho domiciliar dela é mobilidade de quadril. Então, o paciente vai mobilizar aquele quadril até morrer e ele não vai ficar bom. Porque a mecanosensibilidade, muitas vezes, ela não é autolimitada, o corpo não dá conta disso. E se não for bem tratado com técnicas neurodinâmicas, essa paciente vai sofrer, cara, por muito tempo. Isso, para mim, é o principal mico do fisioterapeuta de hoje em dia. Né? Tem um fisioterapeuta que admiro muito ele também, eu estudei com ele, é um cara que foi um divisor de águas no meu raciocínio clínico, que é o Adriano Pesolato também, acho que vocês têm que chamar esse cara para falar, é um monstro, né? De exame físico, de acurácia diagnóstica, de raciocínio clínico. Então, assim, hoje ele fala, né? O diagnóstico é o coração da abordagem fisioterapêutica. Não é o pulmão, não é o cérebro, é o coração, velho. E a maioria dos fisioterapeutas hoje não domina ferramentas diagnósticas. Não entende. Eu já falei isso aqui, Rodrigo, 1000 vezes, e eu às vezes acho que eu sou a pessoa mais chata do mundo, porque é onde eu mais brigo. E assim, você deu exemplos, né, mais da ortopedia, mas eu acho que é o mico do fisioterapeuta em geral mesmo, né? Porque existe ainda uma resistência, né, assim, as pessoas acham bonito já começar a tratar no primeiro dia. O paciente chega, já trata. E eu falo uma frase que é clichê, mas assim, você não pode tratar uma coisa que você não conhece, né? Assim, já começa por aí. E aí vou puxar um pouco para o meu lado, eu acho que na neuro a gente ainda tem o agravante das pessoas virem muito com a formação muito forte da ortopedia junto, sabe? E aí, assim, o paciente tá lá, sei lá, não caminha, aí quer só fortalecer, quer fortalecer tudo. E aí não entende que não é a mesma coisa, né? Não vai fazer ou lá fazer 3 vezes de 10 de alguma coisa, que o cara vai voltar a andar com uma lesão central. E assim, e é uma dificuldade de tentar entender, né? E acho que entra muito a nossa, talvez também, acho que a gente acaba, enquanto professor, dissociando muito, né? A gente segmenta demais, até por uma facilidade, talvez, né, didática, mas na neuro que eu vejo, assim, as pessoas, elas acham também que entender funcionamento dos, né, neurofisiologia basta. Aí tem que ignorar a biomecânica, não tem, né? Nós somos, a gente trata pessoas têm contexto psicossocial que influencia, tem contexto neurofisiológico que influencia, tem contexto biomecânico que influencia. Se a gente não levar em conta e não montar esse raciocínio clínico, a chance do resultado que a gente está falando aqui falhar é enorme. Sim, né? sim. Contexto familiar, contexto domiciliar, contexto financeiro, tudo influenciando ao mesmo tempo. Rodrigo, a gente, como você falou, teríamos mais 1 ou 2 podcasts só para abordar um raciocínio clínico, a questão da gestão lá, mas para esse, eu vou pedir que você encaminhe para o final, dando conselhos para um profissional que quer ser esse profissional diferente, que quer avaliar direito, que quer reorganizar a vida dele para passar a colher os frutos aí no médio prazo. O que você falaria para esse cara, bicho? Cara, primeiro que eu sempre digo para os alunos, né? Eu acho que isso não falta para o fisioterapeuta, que é gostar de pessoas, né? Gostar de gente, ter a empatia porque a empatia com relação àquela pessoa que te chega com uma demanda, ela vai reforçar o teu propósito. E quando ela reforça o teu propósito, você vai buscar a solução. E a solução está onde? No estudo. Se muitas vezes tu não tem a tua empatia ou o teu propósito afinado, tu vê aquilo como um business, como um negócio, como um like, como um vídeo de antes e depois,
você perde muitas vezes o centro com propósito, e daí, quando tu vai tentar alcançar o resultado, tu tem muitos fatores que dispersam a tua intenção. E isso faz com que tu caia nisso que a gente estava conversando, que é se tornar um fisioterapeuta muito tecnicista, né? Tu não tá tão... Não é tão interessante tu entender o contexto. Tu quer aparecer, tu quer mostrar no visual, né? Colar uma bandagem, colar uma ventosa, tirar uma foto com uma agulha, né? Mostrar um exercício mirabolante no Pilates, tu quer, né? Enfim. Então, eu acho que o primeiro passo é reforçar o propósito. Entender o que tu quer e como fortalecer isso. O segundo passo é estudar, né, cara? Isso é meio clichê, todo mundo fala isso, ainda mais nós que somos professores, a gente vai reforçar isso. Cara, tu tem que estudar. Tu tem que dominar as ferramentas para construir uma boa anamnese, uma boa abordagem clínica, que faz com que tu construa hipóteses diagnósticas. Depois disso, tu vai ter que dominar quais são as melhores abordagens para construir um exame físico mais assertivo, com uma melhor acurácia diagnóstica. Então, daí você vai construir um bom diagnóstico de exclusão, um bom diagnóstico diferencial, você vai fechar um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, quais são os principais recursos de tratamento para tu usar nesse diagnóstico? E aí você reforça do início ao fim. Então, quando a gente fala de estudar, dentro desse momento, de tudo isso que eu narrei, é necessário que o fisioterapeuta tenha um bom letramento científico. Se ele tiver um bom letramento científico, ele não vai comprar gato por lebre e ele vai conseguir entender da onde que ele tem que tirar as principais informações para construir todo esse raciocínio clínico, da anamnese, do exame físico e do tratamento, que são estudos diferentes, né? Desenhos de estudos diferentes que vão responder essas perguntas. Aí você começa a mais acertar do que errar, porque tudo é probabilístico, né? Quando você começa a mais acertar do que errar, que nem dizia minha mãe, pessoas satisfeitas te indicam para 10. Pessoas insatisfeitas te contraindicam para 100. Então, você vai muito mais ampliar o seu conhecimento, muito mais ampliar a sua rede de pacientes não errando do que acertando. E isso é um raciocínio clínico. Tanto de plano de trabalho, de resultado para aquele paciente, mas também de negócio, né? Dentro do teu tratamento. Então, gente, estudo, mas acima de tudo, reforçar a empatia, a atenção, o cuidado, o amor àquela pessoa ali, né? Tem marido, tem esposa, tem filho. Hoje eu atendi uma paciente, cara, eu quase me abracei nela e chorei. Ela tem 68 anos e ela não consegue dançar, velho. Tem dor há 8 anos, já fez mais de 100 sessões de fisioterapia, já tomou um monte de remédio, já fez todos os exames possíveis, já foi em trocentos médicos. E aí, cara, quem é que paga essa conta, eu digo, né? Quem é que paga essa conta de uma idosa não conseguir dançar? Então, acho que isso é a falta do propósito, sabe? Não é muita gente se vinculando à grana, a ter muito like, muitas visualizações, e não talvez tornando uma relação de saúde muito mais de mercado, barata, do que propriamente dito se conectar com a saúde, com a pessoa, e o dinheiro e o sucesso, ele é consequência desse bom trabalho, né? Isso é meio clichê, mas, enfim, é o que eu acredito. Perfeito, pessoal. Bom, vocês acabaram de ver aqui, né, que o Rodrigo não falou nada mirabolante. Façam o simples bem feito. Basicamente é isso, né? Não tem muito o que inventar, não tem muito segredo, na verdade, por mais que as pessoas queiram buscar isso daí, mas ele deixou claro que o básico bem feito, ele traz muito retorno. Rodrigo, para quem quiser, que ainda não te siga, no caso, quiser te encontrar nas redes ou na clínica, assim, quais são os caminhos para as pessoas te acharem? No Instagram, tá aqui embaixo do meu nome, @rodrigo.angelos, né? Dentro do Instagram, a gente pode conversar sobre todos os assuntos, desde ensino quanto atendimento, tratamento. Estou localizado aqui em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora, a clínica, né, para consultas presenciais, online, o que for. Aulas presenciais somente pelo IBO, pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia e pela Faculdade Inspirar,
em algumas sedes por aí, e online, né, na formação digital, da formação do DRC na Zene de Disco. Esse ano agora, de 2026, a gente tem alguns projetos de voltar a ter outros cursos presenciais que eu tinha dado em stand-by, em virtude das crianças estarem pequenas e tudo. Então, há uma probabilidade de eu começar a viajar esse ano de novo pelo Brasil aí para ensinar a Energy Disco. Então, a gente já está analisando, criando alguns cenários aí, alguma agenda para começar em 2026, 2027, 2028 a botar um pouco mais de energia nisso. Maravilha. Então, hoje o produto digital está disponível, né? Um curso de hernia de disco lá na sua página. Isso. A gente abre em turmas, né? Ele não tá... Eu procuro trabalhar ele de forma responsável, porque como eu ofereço acompanhamento para o aluno, não é simplesmente vender, ganhar dinheiro, é ensinar e desenvolver o aluno, a gente abre o curso a cada 2, 3 meses, a gente abre uma nova turma, né? Perfeito. Então agora a gente deve abrir uma nova turma em fevereiro ou março de novo. Ok, novas turmas em breve, só buscar ali rodrigo.angelos, pessoal, Angelos com 2 L's, para quem está só nos ouvindo aqui, não está no vídeo também. Sibeli, para o pessoal que quiser te encontrar? Acho que também o caminho mais fácil é pelo Instagram, @SibeliMeloQuinaut, Sibeli com S. E você, João? Ok, pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram, @investidordoutor, nessa página eu falo sobre conceitos de finanças e investimentos para profissionais da saúde, porque cuidar da nossa saúde financeira é fundamental, você tem que aprender conceitos sobre investimentos de renda fixa, de renda variável, saber investir no Brasil, no exterior, para garantir que você tenha um futuro adequado e tranquilo que supra as suas necessidades financeiras sem depender de programas sociais, do governo, de INSS, porque esse é um futuro nebuloso. Então, garanta você mesmo o seu futuro financeiro e sempre o melhor momento para começar a investir é hoje, e esse conhecimento vai ser sempre libertador para você. Se tiver interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar. Eu esqueci de falar, né, que eu vou falar da área mais linda que o próprio Rodrigo no comecinho falou, que era da neuro, né? Não pode dar corda para ela não, Rodrigo, que daí ela fica se achando. A gente É que contra fatos não há argumentos. eu acho que é isso aí mesmo. Acho que ela tem moral, ela tem razão. Obrigada. Né? Vou dar uma moral para ela, eu concordo com ela, acho incrível. Acho muito pessoal. Sigam a É Sibeli lá. brutal, mas isso não é nem perto de botar uma criança para caminhar, uma pessoa que teve mas um tudo, AVC. eu brinco, mas tudo é, né? Eu acho que só o fato da gente, assim, né, mudar a vida das pessoas, porque assim, independente do que a pessoa tem, né, ela chega com, né, uma queixa, ela chega buscando alguma coisa, como você falou, essa senhora que você atendeu, ela chegou porque ela não conseguia mais dançar, né? Isso para ela é algo que naquele momento é o que ela quer. E se a gente conseguir devolver isso, independente, né, se ela já fica em pé, se ela anda, né, acho que as nossas expectativas, elas, né, para cada um é o que está valendo naquele momento. Então, acho que cada um de nós, né, acho que consegue fazer isso. Então, todas são muito boas, mas aí era um pouquinho mais linda. Na sua área ali. Rodrigo, muitíssimo obrigado, viu, cara, pelo seu tempo, por disponibilizar as tuas histórias, o teu conhecimento e as tuas perspectivas e visões de vida aí aqui no Fisioverso. Realmente foram muito interessantes. E para começar esse ano de 2026 não podia ser diferente. Eu tinha certeza que seria um bom episódio, com boas histórias. Acredito que mexeu aí com muita gente e vamos chacoalhar esse pessoal para que 2026 comece fervendo e que a fisioterapia cada vez vá mais para frente, cara. Obrigado por tudo, viu? Boa. Contem comigo, gente. Prazer estar aqui. Desejo sucesso para esse programa, esse projeto de vocês e que de alguma forma puder sempre contribuir. Contem comigo. Obrigada de novo, Rodrigo. Faço minhas as palavras, né, do João. Eu tenho certeza que mais uma vez a gente atingiu o nosso objetivo, que é realmente isso, né? Acho que
mostrar o quanto a gente tem uma profissão, né, que sou suspeita para falar, mas uma das melhores que existem, mas que para isso a gente, né, tem alguns segredinhos que não são tão segredos, mas que a gente precisa colocar em prática, né, e acho que você deixou muito claro todos esses caminhos aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que muita gente se inspirou muito com tudo que você contou e vai te procurar, e acho que vai, né, tá com a formiguinha ali na cadeira para fazer alguma coisa diferente. Obrigada, né, pela disponibilidade ali de tempo com a gente. E vamos para a nossa saudação final? Vamos lá? Bora. Então, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente.